No livro Seio de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel, o capítulo 51, titulado Oportunidade e Nós. Oportunidade, isso segundo o dicionário, significa ocasião favorável, ou momento oportuno, ou ensejo apropriado para determinada realização. Então, o título Oportunidade e Nós, nessa ocasião favorável em nós, ensejo em nós, momento oportuno em nós. E a gente, na vida, tanto no que concerne ao plano material, as coisas materiais, e, sobretudo, porém, que é o caso nosso aqui, as questões da espiritualidade, sempre a nossa vida apresenta, ao longo da sua vida, apresenta-se as oportunidades, seja no âmbito material, seja no âmbito espiritual. E necessitamos aproveitá-las bem. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. É interessante que, antecedendo o versículo anterior a esse, está escrito assim: foge de contenda de palavras, porque isso nada aproveita senão para perverter os que as ouvem. Então a gente vê que Paulo quer se referir aqui ao trabalho, à ação, aconselhando Timóteo e, por tabela, aconselhando a todos nós a fugirmos das discussões estéreis, das contendas religiosas, das contendas por causa de pontos de vistas, e que a gente possa entender, sobretudo no campo espiritual, que nós estamos inseridos e buscando a nossa melhoria. Mais importante do que falar é agir. Não admitas que o bem se processe à distância do esforço paciente que o concretize. Não pensamos, jamais admitamos que qualquer bem que nós almejamos na vida, mesmo inclusive os bens materiais, que eles possam ser conseguidos, alcançados, sem esforço, sem luta, sem buscarmos o esforço próprio, de superação, de melhoria. E ele dá um exemplo aqui: o Criador estabelece a árvore na semente. Fato, uma pequena semente, por exemplo, de laranja, retém a possibilidade de uma árvore frondosa que dará muitas laranjas. A criatura pode proteger e aperfeiçoar. Então, quer dizer, Deus dá a semente, a riqueza, a maravilha que é uma semente, que contém uma árvore frondosa, a possibilidade de muita fartura. Mas nós, criaturas humanas, se quisermos que isso aconteça, precisamos mudar ao trabalho de plantá-la, de adubá-la, de regá-la, de protegê-la, de podá-la. Recebes da providência divina, ou da divina providência, o tesouro das horas, o tempo, o apoio do conhecimento, as instruções, o conhecimento intelectual, a formação acadêmica, muitas vezes, a possibilidade de agir. Todos nós detemos ao longo da vida a possibilidade de agir dentro de certos limites evolutivos, nossos, mas nós temos sempre a possibilidade de agir, quer dizer, de fazer alguma coisa, de trabalhar. O benefício do relacionamento é tão importante mesmo na vida material, ter um bom relacionamento, e isso é muito valorizado hoje, inclusive, dentro dos meios das empresas empresariais,
por ser alguém que tem uma visão mais ampla das coisas, tudo isso é muito valorizado. Isso depende de relacionamento. Mas a formação da oportunidade para que te realize nas próprias esperanças depende de ti. Então, por mais que Deus nos dê o tempo, a instrução, o conhecimento, um bom relacionamento, se nós não quisermos, se nós não nos estivermos decididos a agir, a colocar mãos em movimento, não adianta, né? A oportunidade não surgirá, porque o que se espera de todos nós ao longo da vida é que a gente possa ser produtivo de alguma forma, aqui falando inclusive no campo material. Não há confiança profissional sem o devido certificado de competência. Como vamos obter uma confiança, se nós somos um profissional liberal, por exemplo, como nós vamos obter uma confiança da nossa clientela se nós não tivermos um certificado de competência? Não propriamente, às vezes, um diploma apenas, mas também horas de aprendizado, né? De ação, prática na vida. Porque uma coisa é a teoria é sempre muito importante, mas sem a prática não redunda em nada, né? Então, os bons profissionais, eles são conhecidos pelo que eles fazem, pela reputação que eles conseguem ter, por exemplo, na sociedade. Ninguém às vezes fica conferindo aquele diploma que ele teve, muitos até gostam de colocar, quando é caso de médico, por exemplo, gostam de colocar os cursos que ele fez, aqueles diplomas e tal, mas a gente que vai ali, quase ninguém olha aquilo, né? Você olha o que se fala nele, né? A reputação que ele tem, as pessoas que ele já tratou. Então, assim também na vida, de forma geral. Não disporás efetivamente da máquina sem conhecer a engrenagem com a respectiva função. Se você tem um carro, né, último tipo, com todas as tecnologias da modernidade, mas se você não souber dirigir, não tiver um conhecimento da máquina, não vai adiantar. Nas áreas do Espírito, as leis são as mesmas. Olha, são as mesmas. Falando aqui de reputação, o homem de bem tem uma reputação boa, quando ele de fato é um homem de bem. Esforçar-te-ás em adquirir entendimento. Queremos ser bem entendidos, bom relacionamento com todos, né, com família, com companheiros. Praticarás o respeito aos semelhantes. Sempre importante respeitar a todos. Acentuarás, quando possível, as suas prestações de serviço em apoio dos outros. E angariarás a simpatia de que necessitas do próximo, a fim de que o próximo te auxilie na edificação de teus ideais. Então credenciarás a ti mesmo para que a oportunidade te valorize. Não adianta você ter a oportunidade e não usá-la, né? Não aproveitá-la com a ação do bem. Falando aqui agora das questões espirituais. Precisamos respeitar os semelhantes, precisamos buscar entendimento, acentuar, quer dizer, aumentar as nossas prestações de serviço, buscar simpatia, porque a simpatia é fundamental para que a gente possa levar avante a bom termo uma obra de bem que nós sejamos envolvidos. Os nossos irmãos aqui que leu o livro Nosso Lar, está lembrado daquela senhora que foi ter aquela entrevista com o ministro Clarence, na qual
O André Luiz também foi, era um tipo de entrevista interessante, de 2 a 2, que um ficava ouvindo o caso do outro. Diz lá no livro que era para ganhar tempo. Então aquela senhora pediu ao Clarence que ajudasse, que amparasse os seus filhos na terra, que eles estavam em dificuldades, que ela tinha muita saudade. Aí ele falou assim, mas quantas horas de serviço ela tem, senhor? Estava lá há 6 anos. Ela falou, 300 e poucas horas. Ínfima parcela de serviço, né? Então ali houve todo um esclarecimento de onde ela havia colocado ela, e nenhum daqueles postos de trabalho, nenhuma daquelas oportunidades que lhe foi dada, ela aproveitou. Ela não tolerou o serviço e se recolheu aos campos de repouso, conforme a expressão do livro. E lá, o André Luiz escrevendo, falando da questão de simpatia que o irmão tocou, ele diz assim, ó, isso assim, Clarence falando, antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. Então, se nós quisermos levar avante o Monteiro, qualquer obra, serviço do bem que nós sejamos interessados, saibamos que é importante cativar pessoas para que pessoas nos ajudem e venham somar conosco, porque ninguém faz nada a contento sozinho. Então a gente admira aquelas pessoas que têm essa simpatia, que conseguem agregar em torno de si pessoas simpatizantes, colaboradores, que vão ajudá-la para que a obra realmente aconteça, né, e prospere. Em qualquer tarefa de melhoria e elevação, em que esperemos novas aquisições de paz e alegria, felicidade e segurança, não nos esqueçamos de que a possibilidade nasce de Deus. Quer dizer, a oportunidade Deus nos dá. E que o trabalho, porém, vem de nós. Então, a oportunidade nos é dada por Deus. Mas o trabalho é